Olá, vamos dar início a mais uma aula de exercício. Hoje vamos usar duas definições, quantidade de movimento e velocidade. Lembrando o que é velocidade. Por definição, velocidade é a variação do espaço sobre a variação do tempo, ou seja, ΔS sobre ΔT. Onde que o ΔS nada mais é que o espaço final menos o espaço inicial. E ΔT nada mais é que o tempo final menos o tempo inicial, certo? Com base nisso, a gente vai definir agora também quantidade de movimento. Primeiramente, quando que a gente utiliza quantidade de movimento? A gente vai utilizar quantidade de movimento em todo exercício que tiver explosão ou colisão. A quantidade de movimento vai ser conservativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que a quantidade de movimento inicial vai ser igual à quantidade de movimento final. Sempre, em colisão e explosão, isso é verdade. Mas, professor Felipe, o que é quantidade de movimento? Então, por definição, a quantidade de movimento nada mais é do que eu pegar a massa e multiplicar pela velocidade. Essa multiplicação dessas duas grandezas, massa vezes a velocidade, me dá a quantidade de movimento. Certo? Sabendo disso, vamos partir para o exercício número 77 do ano de 2016. Vamos lá. Um trilho de ar é um dispositivo utilizado em laboratórios de física para analisar movimentos que corpos de prova, carrinhos, podem se mover com um atrito desprezível. A figura ilustra um trilho horizontal com dois carrinhos, 1 e 2, em que se realiza um experimento para obter a massa do carrinho 2. No instante em que o carrinho 1, de massa 150 gramas, passa a se mover com velocidade constante, o carrinho 2 está em repouso. No momento que o carrinho 1 se choca com o carrinho 2, ambos passam a se movimentar juntos, com velocidade escalar constante. Os sensores eletrônicos distribuídos ao longo do trilho determinam as posições e registram os instantes associados à passagem de cada carrinho, gerando os dados do quadro. Então, pelo desenho, a gente tem o carrinho 1 e o carrinho 2. Lembrando que ele falou que quando o carrinho 1 pegou velocidade constante, o carrinho 2 estava parado. Vamos ver o quadro que foi apresentado. Só no carrinho 1, a gente tem duas informações, a posição e um instante. No instante igual a 0, a gente tem que estava na posição 15 centímetros. Quando passou 1 segundo, no instante igual a 1, a gente tem que a posição igual a 30. Depois, quando passou 8 segundos, a posição do carrinho era 75. Depois, quando ele estava na posição 90, se passou 11 segundos. Vamos reparar o carrinho 2. Ele estava na posição 45 quando o instante era 0. Ele continuou na posição 45 no instante 1 segundo. Ou seja, de 0 a 1 segundo, o carrinho 2 não se moveu. Depois, no instante de 8 segundos, o carrinho 2 estava na posição 75. E no instante 11 segundos, a posição era 90. Repare que pelo quadro a gente tem que as duas últimas linhas são iguais, tanto para o carrinho 1, tanto para o carrinho 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que agora eles já estão juntos, já colidiram e permanecem juntos. Então, com base nesse quadro, o que eu consigo tirar? Eu consigo tirar que eu consigo tirar a velocidade do carrinho 1 e a velocidade do conjunto, do carrinho 1 com o carrinho 2. E por que eu vou querer saber a velocidade? Porque esse é um exercício de colisão. E como é de colisão, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o conceito que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. E necessariamente, para calcular a quantidade de movimento, eu preciso da velocidade. Então, pelo quadro 1, vamos calcular a velocidade do carrinho 1, utilizando a primeira e a segunda linha. Então, eu vou ter que a velocidade, ela é por definição a variação do espaço sobre a variação do tempo. Então, a velocidade vai ser igual. Qual que é nas duas primeiras linhas? O espaço final é 30, o espaço inicial é 15. Dividido pelo tempo. Tempo final, 1. Tempo inicial, 0. Então vai ficar que a velocidade é 15 dividido por 1. 15 dividido por 1, 15 centímetros por segundo. Essa é a velocidade. E agora eu vou calcular a velocidade dos dois carros juntos. Ou seja, vou utilizar apenas as duas últimas linhas. Lembrando de novo, o que é a velocidade? É a variação do espaço sobre a variação do tempo. Então a velocidade é igual.
Então, variação do espaço. Espaço final menos inicial. Espaço final é 90, o espaço inicial, 75. Dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Tempo final, 11. Tempo inicial, 8. Então, vai ficar que velocidade é igual a 15 dividido por 3. 15 dividido por 3, e tenho que a velocidade é igual a 5 centímetros por segundo. Repare que a velocidade ela diminuiu. Inicialmente, a velocidade sozinha do carrinho 1 era 15 centímetros por segundo. Agora que os dois estão se movendo juntos, a velocidade foi reduzida para 5 centímetros por segundo. Então agora vamos usar a definição que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. O que é a quantidade de movimento? É massa vezes velocidade. Então a quantidade de movimento inicial é massa inicial vezes a velocidade inicial, que é igual à quantidade de movimento final, que é a massa final vezes a velocidade final. A massa inicial é apenas a massa do carrinho 1, só ele estava andando. Então 150. Velocidade inicial, 15. Qual é a massa final? A massa final é o somar a massa do carrinho 1 mais a massa do carrinho 2. A massa do carrinho 2 é o que eu quero descobrir. Como eu não sei, eu vou colocar como sendo M2. Então a massa final vai ser 150 mais M2. Tudo isso entre parênteses vezes a velocidade final, que é 5. Por quê? Porque a velocidade final vai multiplicar toda a massa final. Então, como a massa final é a soma dos dois carrinhos, eu tenho que colocar entre parênteses. Agora, repare que o meu 5 está multiplicando. Ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 150 vezes 15 dividido por 5 é igual a 150 mais M2. Eu coloquei o 15 e o 5 em vermelho. Não foi por acaso. Porque agora eu vou simplificar o 15 com 5. 15 divide por 5, 3. Então vai ficar que 150 vezes 3 é igual a 150 mais M2. 150 vezes 3, 450. É igual a 150 mais M2. O 150 está somando. Ele vai passar para o outro lado da igualdade, subtraindo. 450 menos 150 é igual a M2. Logo, a massa do carrinho 2 é 300 gramas. Correto? Simples, só isso? Só isso tudo? Só. Alternativa C. Então repare o que você tem que saber da aula de hoje. Qual é o conceito de velocidade? Que velocidade é a variação do espaço sobre a variação do tempo. E que a variação é sempre o final menos o inicial. Então a variação do espaço é o espaço final menos o espaço inicial. E a variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. E sempre que tem explosão ou colisão, a quantidade de movimento inicial do conjunto é igual à quantidade de movimento final do conjunto. Sempre. Memorize isso e eu te vejo na próxima aula. Tchau!